Se você está cansado de chegar no fim do ano com a sensação de que deu tudo de si, mas mesmo assim ficou devendo para si mesmo, esse vídeo é para você. Se você convive com pessoas que sugam sua energia, se você sente que vive no automático, e se 2025 não foi nem perto do que você prometeu em janeiro, fica aqui. Escreve presente nos comentários agora. Não para mim, para você mesmo. Hoje você vai aprender como fechar 2025 sem carregar culpa e entrar em 2026 com força mental de verdade. Sem ilusão, sem promessa vazia, só clareza. Fique até o final. Vamos ser honestos. 2025 não te cansou fisicamente. Ele te cansou mentalmente. Não foi o trabalho, não foi a rotina. Foi o desgaste de tentar controlar coisas que nunca estiveram nas suas mãos. Você tentou agradar quem nunca estaria satisfeito. Tentou provar valor para quem não queria reconhecer. Tentou manter relações que já tinham acabado por dentro. E cada vez que falhou, não foi só uma meta que morreu, foi um pouco da sua confiança em si mesmo. Você começou o ano acreditando em você. Está terminando desconfiando. E isso é perigoso. Porque, quando você perde a confiança em si, você para de tentar de verdade. Você entra no modo sobrevivência. Faz o mínimo. Evita riscos. Aceita o que não merece. Pensa bem no que aconteceu ao longo desses meses. Quantas vezes você acordou com aquela sensação de peso no peito, sabendo que mais um dia começaria igual aos anteriores? Quantas vezes você olhou no espelho e viu alguém que não reconhecia completamente? Não porque mudou fisicamente, mas porque algo dentro de você foi se apagando aos poucos. A faísca que você tinha em janeiro, aquela energia de quem realmente acredita que vai fazer diferente desta vez, foi sendo consumida semana após semana. E o pior de tudo é que você nem percebeu direito quando isso aconteceu. Foi gradual, silencioso. Como uma planta que murcha quando falta água, você foi murchando quando faltou propósito verdadeiro, quando faltou direção clara, quando faltou respeito próprio. Os estoicos enxergavam isso com clareza brutal. Eles diziam que o sofrimento humano não vem do que acontece, mas da confusão sobre o que podemos controlar. E foi exatamente aí que 2025 te drenou. Você gastou energia tentando mudar variáveis que nunca estiveram sob seu domínio. Gastou tempo esperando que pessoas difíceis se tornassem fáceis. Gastou expectativa esperando que situações injustas se resolvessem sozinhas. Gastou esperança em promessas que você sabia lá no fundo que não seriam cumpridas. E a cada decepção, você não culpou a estratégia errada. Você culpou a si mesmo. Você não pensou, estou lutando a batalha errada. Você pensou, não sou forte o suficiente. Você não percebeu que estava cavando onde não havia água. Você apenas achou que precisava cavar mais fundo. Existe uma linha invisível que separa duas coisas. De um lado, o que depende de você. Do outro, o que nunca dependeu. Suas ações, suas escolhas, sua postura, suas palavras, seu esforço, isso é seu. Opinião dos outros, comportamento alheio, passado, resultados finais, reconhecimento. Isso nunca foi. E mesmo assim, em 2025, você passou a maior parte do tempo do lado errado da linha, tentando mudar pessoas difíceis, tentando ser compreendido por quem não quer entender, tentando controlar o desfecho em vez de dominar o processo. Deixa eu te dar exemplos concretos disso. Você mandou aquela mensagem esperando uma resposta que demonstrasse consideração, mas a resposta foi fria ou nem veio. Você se dedicou naquele projeto esperando que seu esforço fosse visto, mas passaram por cima de você. Você foi paciente com aquela pessoa esperando que ela mudasse, mas ela continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Você se planejou para aquele objetivo esperando que tudo se alinhasse, mas surgiram obstáculos que você não previu. E em todos esses casos, você ficou frustrado não porque fez algo errado, mas porque esperava controlar o incontrolável. Você apostou sua paz mental em variáveis externas.
Você condicionou sua autoestima a fatores que não estavam nas suas mãos. Os estoicos chamavam isso de escravidão mental. Você não era fraco, você estava mal direcionado. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, o peso começa a cair. Não porque a vida fica fácil, mas porque você para de lutar guerras perdidas. Você para de gastar munição atirando em alvos que não podem ser atingidos. Você para de investir em terrenos que nunca vão dar frutos. E essa economia de energia, essa economia de foco, essa economia de expectativa, isso sim transforma tudo. Porque de repente você tem recursos disponíveis para investir onde realmente importa. De repente você pode focar em melhorar sua habilidade, em fortalecer seu caráter, em construir sua disciplina, em refinar suas escolhas. De repente você não está mais brigando com o mundo, você está construindo a si mesmo. Vamos falar do que ninguém gosta de admitir. Em 2025, você tentou salvar pessoas que não queriam mudar. Tentou ser paciente com quem não te respeitava. Tentou manter a paz se anulando e chamou isso de maturidade. Os estoicos chamariam isso de erro estratégico. Eles não acreditavam em endurecer o coração. Acreditavam em proteger a mente. Você não controla se alguém é tóxico, mas controla o acesso que essa pessoa tem à sua vida. E toda vez que você permaneceu onde não era respeitado, não foi lealdade, foi medo. Medo de conflito, medo de ficar sozinho, medo de parecer egoísta. Mas deixa eu te perguntar algo direto. Quanto custou isso para você em 2025? Energia, autoestima, clareza. E nada disso volta sozinho. Cada conversa desgastante que você teve, cada vez que você engoliu um desrespeito, cada situação em que você colocou as necessidades de alguém acima das suas próprias necessidades básicas de dignidade, tudo isso foi retirando pedaços de você. E você não percebeu no momento porque estava ocupado sendo compreensivo, estava ocupado sendo flexível, estava ocupado sendo maduro. Mas compreensão sem reciprocidade é autossabotagem. Flexibilidade sem limites é autodissolução. Maturidade sem autorrespeito é autonegação. Pensa nas relações que você manteve este ano. Quantas delas realmente te adicionaram algo? Quantas te fizeram sentir melhor depois de cada interação? Quantas te energizaram em vez de te drenar? Quantas te fizeram rir de verdade, pensar diferente, crescer como pessoa? E agora pensa no oposto. Quantas te deixaram exausto? Quantas te fizeram questionar seu valor? Quantas te fizeram sentir pequeno, insuficiente, inadequado? Quantas te cobraram mais do que ofereceram? Quantas te criticaram mais do que te apoiaram? E de todas essas que te desgastaram, quantas você ainda mantém por puro medo de estabelecer um limite claro? Se isso já aconteceu com você, comenta uma palavra só: limite. Sem explicação, sem história, só identidade. Aqui muita gente se confunde. Aceitar não é concordar. Aceitar não é gostar. Aceitar não é baixar a cabeça. Aceitar é parar de discutir com a realidade. Os estoicos sabiam disso. Eles não perdiam energia negando o que já estava posto. Seu chefe é injusto? Aceite e haja. Seu relacionamento acabou? Aceite e siga. 2025 não foi o que você queria? Aceite e encerre. Aceitação é o ponto de partida da ação lúcida. Sem aceitação, toda ação nasce contaminada pela raiva ou pela ilusão. E nada construído assim dura. A maioria das pessoas confunde aceitação com resignação. Acham que aceitar uma situação ruim significa ficar nela para sempre, aguentar calado, fingir que está tudo bem. Mas não é isso. Aceitar significa reconhecer o que é real agora, neste exato momento, sem filtros, sem fantasias, sem negação. Significa olhar para a situação e dizer: ok, isso é o que existe agora. E eu não vou mais gastar energia fingindo que é diferente. A partir desse reconhecimento honesto, aí sim você pode agir.
Porque a ação baseada na negação da realidade é ação cega. Você está atirando no escuro, torcendo para acertar algo. Mas a ação baseada na aceitação clara da realidade é ação estratégica. Você sabe exatamente onde está, sabe o terreno que está pisando e pode escolher conscientemente para onde quer ir. Pensa em quantas vezes em 2025 você ficou preso naquele ciclo vicioso de negar, resistir, reclamar, negar de novo. Você não aceitava que aquele projeto não deu certo, então ficava remoendo, pensando no que poderia ter feito diferente, criando cenários alternativos na cabeça. Você não aceitava que aquela pessoa te decepcionou. Então ficava tentando entender os motivos dela, justificando o comportamento dela, dando mais chances. Você não aceitava que aquele objetivo não foi alcançado, então ficava se punindo, se culpando, se diminuindo. E todo esse tempo gasto negando a realidade foi tempo roubado de você mesmo. Foi tempo que você poderia ter usado para aprender, para crescer, para construir algo novo. Mas em vez disso, você ficou preso no passado, discutindo com fantasmas, lutando contra fatos que já aconteceram e não podem ser mudados. Você gastou tempo demais revisitando decisões antigas. Se eu tivesse começado antes, se eu tivesse falado aquilo, se eu não tivesse confiado. Os estoicos eram implacáveis com isso. Eles diziam que o passado não tem poder algum sobre quem escolhe agir agora. O erro não te define. A permanência nele, sim. Fechar 2025 com sabedoria é parar de pedir que o passado seja diferente e começar a exigir presença de si mesmo. Nada muda para trás. Tudo muda daqui para frente. O passado só tem o poder que você dá a ele. Cada vez que você volta mentalmente para aquele momento em que errou, você está alimentando esse poder. Cada vez que você revive aquela situação dolorosa, você está mantendo ela viva dentro de você. Cada vez que você se pune por decisões antigas, você está escolhendo permanecer preso. E o mais irônico de tudo isso é que essa autopunição não muda nada do que aconteceu. Ela não corrige o erro, não desfaz a decisão, não apaga a dor. Ela apenas cria uma dor nova, uma dor presente, uma dor que você mesmo está causando em si mesmo agora. Os estoicos entendiam que o arrependimento só é útil quando se transforma em aprendizado. Quando você olha para o erro, extrai a lição e segue em frente aplicando esse conhecimento, mas quando o arrependimento se transforma em autoflagelação crônica, ele perde toda a utilidade e se torna apenas veneno. Você não está aprendendo nada de novo. Você está apenas se machucando repetidamente pelo mesmo motivo. É como arrancar a casca de uma ferida que está tentando cicatrizar. Você nunca deixa ela sarar porque não para de mexer nela. Agora há algo que quase ninguém faz. Os estoicos não visualizavam só o sucesso, eles visualizavam o pior. Perder, fracassar, ser rejeitado, não para sofrer antes, mas para não ser surpreendido. Quando você encara mentalmente o pior cenário, duas coisas acontecem. Primeiro, o medo perde força. Segundo, você cria respostas. Ansiedade nasce da sensação de despreparo. Clareza nasce do planejamento. 2026 não precisa ser perfeito, precisa ser consciente. Essa prática se chama premeditação de adversidades e é uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo. Funciona assim. Antes de entrar em qualquer situação importante, você se pergunta: qual é o pior que pode acontecer aqui? E então, você visualiza esse cenário. Não de forma catastrófica e paralisante, mas de forma realista e preparatória. Se eu tentar isso e falhar, o que acontece? Se eu tomar essa decisão e der errado, quais são as consequências reais? Se essa pessoa me rejeitar, como será minha vida depois disso? E na maioria das vezes, quando você faz esse exercício honestamente, você percebe que o pior cenário é completamente sobrevivível. Pode ser desconfortável, pode ser decepcionante, mas não é o fim do mundo. E essa percepção muda tudo.
Porque a maior parte do medo que você sente não é medo do que realmente pode acontecer. É medo do desconhecido, é medo da incerteza, é medo da sua própria imaginação correndo solta criando monstros que não existem. Mas quando você ilumina essa escuridão, quando você olha diretamente para o pior cenário possível, os monstros desaparecem. Você vê que são apenas desafios normais, obstáculos gerenciáveis, situações que você pode enfrentar se precisar. E aí, você pode agir. Porque você não está mais paralisado pelo medo vago de algo ruim. Você está preparado para situações específicas que você já mapeou mentalmente. Além disso, essa prática te torna incrivelmente mais resiliente. Quando você já considerou a possibilidade de falhar e já tem um plano para lidar com isso, a falha em si perde o poder de te destruir. Você não fica chocado, não fica desesperado. Você simplesmente ativa o plano B que já estava preparado. Você já sabia que isso poderia acontecer, você já pensou no que faria nesse caso, então você apenas executa. Enquanto outras pessoas entram em pânico porque foram pegas de surpresa, você mantém a calma porque estava preparado. Não porque você é melhor, mas porque você foi mais estratégico. Você fez o trabalho mental preventivo que a maioria das pessoas evita fazer. Agora a verdade que muda tudo. Você vai morrer, eu vou morrer, e ninguém aqui sabe quando. Os estoicos não viam isso como algo sombrio, eles viam como um filtro. Se hoje fosse seu último dia de 2025, com o que você não perderia tempo? Com quem você falaria diferente? O que você não adiaria mais? A morte elimina o supérfluo e revela o essencial. Viver como se o tempo fosse infinito é o maior erro estratégico que existe. Marco Aurélio, imperador de Roma e praticante do estoicismo, começava cada dia lembrando a si mesmo que poderia ser seu último, não para ficar deprimido, mas para ficar focado, para não perder tempo com discussões inúteis, para não guardar rancor de coisas pequenas, para não adiar o que realmente importava. Ele sabia que tinha um império para governar, guerras para administrar, decisões que afetariam milhões de pessoas. Não podia se dar ao luxo de perder tempo com trivialidades, e nem você pode. A diferença é que você provavelmente não está governando um império, mas está governando sua própria vida. E essa responsabilidade é igualmente séria. Porque no fim das contas, ninguém mais vai viver sua vida por você. Ninguém mais vai sentir seus arrependimentos por você. Ninguém mais vai carregar o peso das oportunidades que você deixou passar. Isso é só seu. E quando você realmente internaliza a temporalidade da sua existência, quando você realmente entende que cada dia que passa é um dia a menos que você tem disponível, tudo muda. Você para de aceitar desrespeito porque não tem tempo para isso. Você para de manter relações vazias porque não tem tempo para isso. Você para de adiar seus sonhos porque não tem tempo para isso. E isso não te torna uma pessoa ansiosa ou apressada. Na verdade, te torna mais presente. Porque quando você sabe que o tempo é limitado, você presta mais atenção em como está usando ele. Você saboreia mais as conversas que valem a pena. Você se dedica mais intensamente aos projetos que têm significado. Você ama mais profundamente as pessoas que realmente importam. Você não está correndo desesperadamente tentando fazer tudo. Você está escolhendo conscientemente fazer o que realmente vale a pena. Agora, presta atenção. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o certo. Primeiro, reconheça o que não estava sob seu controle este ano e solte. Segundo, assuma total responsabilidade pelo que estava e aprenda. Terceiro, defina o que você não aceita mais em 2026. Não metas externas, princípios internos. O que você não negocia, o que você não tolera, o que você protege. Isso vira sua bússola. Sem isso, qualquer vento te leva. Vamos falar de forma bem prática sobre como fazer isso. Pega um papel ou abre um documento no seu celular. Vai fazer 3 listas agora. Primeira lista. Tudo o que aconteceu em 2025 que te incomodou, te frustrou, te machucou
mas que estava completamente fora do seu controle. Comportamento de outras pessoas, demissões em empresas, crises econômicas, problemas de saúde de familiares, pandemia, clima, trânsito, tudo. Escreve tudo isso. E quando terminar, você lê essa lista uma última vez e depois simbolicamente descarta ela. Pode rasgar, pode deletar, pode jogar fora. O gesto é importante. Você está declarando que não vai mais carregar essas coisas para 2026. Elas existiram. Você reconhece que existiram, mas agora solta. Segunda lista. Tudo que estava sob seu controle, mas você não agiu da forma que gostaria. Aquela conversa que você evitou ter. Aquele curso que você não terminou. Aquele hábito que você não construiu. Aquele trabalho que você entregou mal feito porque estava sem vontade. Aquela pessoa que você tratou mal porque estava estressado. Tudo que você poderia ter feito diferente. Tudo que dependia exclusivamente das suas escolhas. Escreve tudo. E para cada item dessa lista, não fica se culpando. Em vez disso, extrai a lição. O que você aprende com isso? O que você vai fazer diferente na próxima vez? Essa lista não é para te punir, é para te preparar. É o seu material de aprendizado para 2026. Terceira lista. Seus não negociáveis para 2026. Mas atenção, não são metas do tipo vou ganhar X dinheiro ou vou alcançar Y resultado. São princípios. São linhas que você não vai mais cruzar. São padrões que você não vai mais abaixar. Exemplos. Não vou mais aceitar relacionamentos onde não há respeito mútuo. Não vou mais ficar em ambientes de trabalho que destroem minha saúde mental. Não vou mais investir em pessoas que não investem em mim. Não vou mais fazer promessas que eu não posso cumprir. Não vou mais negligenciar minha saúde física em nome de outras prioridades. Esses são os seus não negociáveis. E o poder deles não está em serem metas externas, está em serem decisões internas. Não dependem de sorte, não dependem de outras pessoas, não dependem de circunstâncias favoráveis. Dependem só de você manter sua palavra consigo mesmo. Esquece o que você quer ter. Pergunta mais importante é outra. Quem você precisa se tornar para respeitar a própria vida? Uma pessoa que mantém a palavra, que escolhe coragem, não conforto, que não se vende por aprovação, que não se abandona para pertencer. Isso é estoicismo aplicado. Isso é força silenciosa. A maioria das pessoas faz o caminho inverso. Elas definem o que querem ter e depois torcem para se tornarem alguém capaz de conquistar aquilo. Mas não funciona assim. Porque o que você tem pode ser tirado de você a qualquer momento. Seu dinheiro pode ser perdido. Seu cargo pode ser rebaixado. Seu relacionamento pode acabar. Sua saúde pode falhar. Tudo isso são coisas externas, variáveis que você não controla completamente. Mas quem você é, isso ninguém tira de você. Seu caráter é seu, seus princípios são seus, sua integridade é sua. Quando você constrói sua vida sobre essa base, sobre quem você está se tornando, em vez do que você está acumulando, você cria algo que não pode ser destruído por circunstâncias externas. Então pergunta para si mesmo agora, quem é a pessoa que você precisa se tornar? Não a versão de sucesso que aparece nas redes sociais, não a versão idealizada que impressiona os outros. A versão que te permite olhar no espelho e se respeitar. A versão que honra seus valores. A versão que mantém promessas. A versão que age com coragem mesmo quando tem medo. A versão que fala a verdade mesmo quando é inconveniente. A versão que estabelece limites mesmo quando é desconfortável. Essa é a pessoa que você precisa se tornar. E todo dia, em cada pequena escolha, você está ou se aproximando ou se afastando dessa pessoa. Os estoicos acreditavam que a maior liberdade do ser humano está em escolher quem quer ser, independente das circunstâncias. Você pode estar preso fisicamente, mas ser livre mentalmente. Você pode estar em situações terríveis, mas manter sua dignidade. Você pode perder tudo materialmente, mas preservar sua integridade.
Isso ninguém pode tirar de você, a menos que você entregue. E é aí que mora a grande responsabilidade. Você não é responsável por tudo que acontece com você, mas é completamente responsável por como responde. Você não é responsável pelas cartas que recebe, mas é responsável por como joga com elas. E quando você assume isso completamente, sem exceções, sem desculpas, sem transferir culpa, você se torna incrivelmente poderoso. Não porque controla o mundo, mas porque não permite que o mundo te controle. Não porque sempre vence, mas porque nunca desiste de escolher quem quer ser. Não porque é perfeito, mas porque é consistente. E essa consistência, esse compromisso diário de ser a melhor versão de si mesmo, independente das circunstâncias, isso cria uma força interna que nada pode abalar. Se você chegou até aqui, você já não é a mesma pessoa que começou o vídeo. Você tem algo raro agora: clareza. 2025 não precisa ser carregado como culpa. Pode ser fechado como aprendizado. 2026 não precisa ser prometido. Pode ser construído, mas só se você agir. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal no Vozes do Estoicismo e comenta uma palavra abaixo: estoico. Não para aparecer, para marcar um ponto interno. Porque no fim das contas, o estoicismo não é sobre controlar a vida. É sobre não deixar que a vida controle você. E isso muda tudo.